Então, pessoal, daremos continuidade à parte 2 do vídeo sobre Enem 2020. Aqui, ó. Enem 2020, INEP alerta sobre erros de informações nas inscrições. São muitos erros, pessoal. Uma coisa que é importante ressaltar é o seguinte: não há planejamento, nem por parte do governo federal, nem por parte do Ministério da Educação, né? No que tange essas avaliações, essa avaliação do Enem, né? Esse vestibular não tem planejamento. O Ministério da Educação não planeja, né? Não sabe o que faz. E aí o Ministério não queria adiar o Enem. O Senado aprovou o adiamento do Enem. E aí acabou o Ministério cedendo e adiando o Enem. O ministro da Educação sugeriu que houvesse o adiamento de mais 30 ou 60 dias, né, para a realização do Enem. Houve uma frase do ministro da Educação que ficou muito evidenciado o não comprometimento dele com a inclusão social na realização dessa prova. A gente já sabe que o nosso país é desigual, isso é fato. Mas a partir daquela fala dele, já pelo comportamento dele, né, pelas atividades que ele faz ou deixa de fazer, pelas atividades que ele não faz na verdade, né? Porque pior do que fazer errado é não fazer, porque está fazendo errado, né? Então, trago aqui essa discussão sobre essas questões do Enem. Digo também e apoio todos os estudantes que reclamam, que fazem manifestações pelas redes sociais, e são elas que podem alertar, né, as autoridades, tanto governamentais quanto as autoridades judiciais, né, que são as responsáveis por fazer alguma modificação, assim como o Senado agora fez, né, de aprovar o adiamento do Enem. E algumas decisões também do judiciário podem vir a influenciar a realização dessa prova. Não faz nenhum sentido se manter a prova na mesma data, porque parou tudo. Então, o índice de reprovação vai ser baixíssimo, e aí eu não sei o que é que ele vai justificar. Não sei como que o ministro da Educação vai justificar um índice baixíssimo de notas do Enem, e até mesmo de ir fazer, porque como é que vai a galera sair em novembro? Não tem nem previsão dessa pandemia passar. A galera sair em novembro para ir fazer prova do Enem, né? Que são duas modalidades. Tem eu reparei, eu achei que a questão digital seria a única, mas não. É uma possibilidade, né? E parece que cerca de 100 mil estudantes vão poder fazer a prova na modalidade digital. E aí entra a questão também da discussão da inclusão social, porque nem todo mundo tem. Aqueles que gostariam de fazer a prova digital, mas não vão conseguir, porque não tem internet nem aparelhos tecnológicos. Essas pessoas que não vão conseguir fazer a prova, infelizmente são afetadas, né? E para a gente pensar em educação, né? Esse governo aí que só fala de economia, né? Nós estudantes precisamos dar o recado de que não haverá economia nenhuma sem o investimento maciço, né, pesado em educação, né? Isso é fato, isso é comprovado cientificamente. Os países desenvolvidos, os países de economia forte, são países que investem muito em educação e em saúde também, né? E o nosso país não investiu nos últimos 2 anos, no último 1 ano, vamos dizer assim. Os nossos investimentos não chegou nem a 1% do PIB, não chega os nossos investimentos. Não há investimento na verdade. O fato é esse. A gente fala assim para amenizar a situação, mas a realidade é que não há investimento nenhum na área da educação, e que é a ferramenta essencial de qualquer país, de qualquer estado,
para que venha engrenar a máquina da economia. A economia só vai movimentar naquele país que investe maciçamente em educação, porque a educação vai diminuir, né, vai desfazer, né, aos poucos, vai desfazendo aos poucos a desigualdade social que existe. E um país tão desigual como o nosso não vai crescer economicamente, né, não vai se desenvolver economicamente, porque a palavra certa é essa, é desenvolvimento e não crescimento, né? Não há nem crescimento e nem desenvolvimento econômico em um país que não investe não investe o mínimo essencial, né, previsto constitucionalmente em educação. Educação é um direito social, né? E eles, né, desse governo aí acham que a educação seria o que? Gasto. Investir em educação é gasto, não é investimento. E não é assim, a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Então, aqui vai uma mensagem de incentivo mesmo, de apoio aos que vão realizar a prova do Enem. Eu tenho muitos conhecidos que infelizmente não vão fazer a prova do Enem por ter passado, né, acabado o prazo de isenção e essas pessoas não terem condições de pagar o valor da taxa de inscrição, né? E aí, por não terem condição de fazer esse pagamento dessa taxa, desistiram de fazer o Enem. Portanto que eu impulsionei assim, que eu digo, não, faça tal teste, você vai gostar, não sei o que e tal. Mas, infelizmente, não vão conseguir, porque eu também não tive tempo de estar ali auxiliando no sentido de ajudar a fazer o pedido da isenção, né, e tal. Uns até me comunicaram que tentaram fazer e pelo sistema travar tanto não conseguiu fazer a inscrição do pedido de isenção. É brincadeira. Uma coisa dessa não conseguiram fazer e aí desistiram de fazer. Então a mensagem é essa: o governo não pense, né, seja o governo qual for, seja qual for o governo, mas em essencial, mas em especificamente esse governo aí, ele não pense que a economia vai crescer, que o país vai se desenvolver sem investir em educação. Não vai, né? A educação é a ferramenta principal do crescimento, do desenvolvimento de qualquer lugar, de qualquer estado, né? De qualquer nação. Então, eu digo àqueles que estão desesperados, como eu já fiquei, ao realizar, né, os estudos para fazer a prova do Enem, eu digo que tenham calma, tenham paciência, né? Qualquer coisa pode comentar aí no vídeo, aí, inclusive, pedir dica, né, e tal, que eu vou estar em particular, né, ajudando no que eu posso. Eu também fiquei muito ansioso na época em que eu fazia, mas deu certo. Então é a prova de que dá certo, vocês vão conseguir, mas precisa correr contra o tempo no sentido de não deixar passar as oportunidades e ter a paciência e a calma, né? Refletir, se posicionar, né? A gente precisa sim se posicionar, não ficar calado, porque são direitos básicos. São direitos básicos e direitos, né, ninguém pode tirar, né? São garantias, né? É a nossa dignidade como estudante, né? Como seres que estão começando a vida e que através do estudo busca um crescimento, né? Um crescimento intelectual, um crescimento como pessoa, como cidadão, né? E a educação é esse meio. Então, não deixem de acreditar, por mais que a gente tenha vivido tempos tão impiedosos, tão sombrios, né? Tudo vai passar, inclusive esse governo terrível vai passar. Mas é isso aí. Atentem-se, né? O prazo de inscrição do Enem foi prorrogado, né? O prazo de inscrição foi prorrogado, né? Mas o de isenção já acabou, o prazo de isenção. As provas ainda não está definida a data. O governo não sabe, o próprio governo não sabe de nada, eles não sabem de nada, né? Eles são perdidos, mas estudar em casa, aproveitar quem pode, né?
que às vezes ainda tem isso. Quem pode estudar em casa, estuda, né? Aqueles que sentem dificuldade, tenham paciência. Tenham paciência porque tudo é no seu tempo, tudo vai se resolver. Certo, galera? Beleza? Fora esse ministro da educação aí, péssimo, terrível. Esse governo terrível e é lastimável. O nosso país vai estar à beira, né, do desastre, né? A educação não tem investimento, não é investimento, né? Não há perspectiva de crescimento, né? Só se fala em economia, economia, economia. Nos tempos em que a gente deveria estar pensando na vida, só se fala em economia. Mas é isso aí, galera. Vamos ter fé que tudo vai melhorar. Valeu?